Podemos começar? Boa noite a todos. Boa Ah, noite. Boa Newton, é a noite. primeira vez que você vem falar aqui no grupo, não é? É a primeira vez que eu falo. Já Tá. assisti várias, né? Inclusive a do Bento, eu acho que me ajudou muito para fazer a minha apresentação. Tá bom. Essa é a apresentação de número 163 do grupo. Também acho que é a primeira vez que a Amazul se apresenta aqui, eu não tenho certeza. Como é que chamava o seu antecessor? Zanella, né? Zanelli? Não, era o Guerreiro. É o Guerreiro, o Guerreiro. Guerreiro. O Guerreiro ele não chegou a apresentar aqui, né? Não, Não não. saiba. Acredito que não. Tá. A Amazul é uma instituição, uma empresa importante que eu vim conhecer nos últimos anos. Aliás, a última visita que eu fiz lá foi questão de 3, 4 meses atrás. Fiquei impressionado com o número de funcionários da organização e, principalmente, quais são os projetos que vocês têm. Eu acho que hoje vai ser interessante escutar isso de você. Eu vou passar a palavra para o Almirante Léo Ferreira, que vai dar as boas-vindas. Léo, por favor. Obrigado. Almirante Newton, Sim, bem-vindo senhor, a chefe. bordo. É um enorme prazer para nós todos recebê-lo aqui, curiosos para saber as novidades da Amazul. E muito interessante, eu estava pensando aí no que eu ia falar e me lembrei da sua evolução, né? Que a gente, se existe uma demonstração clara de que na Marinha é do alfinete à bomba atômica, é a sua atuação, né? Porque eu me lembro que marcou muito no início da sua carreira foi sua enorme competência na vela, né? Sua capacidade, um grande velejador, a sua propulsão básica era a vela. E agora está Isso, na propulsão nuclear. Uma grande evolução. Parabéns. muito Eu não sei, obrigado. eu não sei qual é a mais agradável, imagino que seja a vela, mas no momento o importante para a Marinha é que você esteja conduzindo uma parcela do nosso programa nuclear. Eu diria que mais do que isso, né, que vai transcende a Marinha. Eu diria que hoje o programa nuclear brasileiro é cada vez mais fundamentado na estrutura naval. Isso é uma herança que nós estamos deixando para o Brasil. Porque nós saímos da Marinha, mas a Marinha nunca sai da gente, né? Então, mais uma vez, bem-vindo a bordo, passar a palavra para o Almirante Guerra, que vai fazer a moderação hoje, e depois a gente conversa um pouco mais. Muito obrigado, Almirante Léo Ferreira. Ok, boa noite a todos. É com satisfação que recebemos hoje o vice-almirante Newton de Almeida Costa Neto, diretor-presidente da Amazônia Azul Tecnologia de Defesa S.A. O tema da apresentação é a Amazul e a sua atuação nos projetos do setor nuclear brasileiro. O almirante Newton é natural do Rio de Janeiro. Cursou o Colégio Naval e a Escola Naval entre 1978 e 1984. Foi declarado guarda-marinha em dezembro de 1984. Promovido a contra-almirante em março de 2013. A vice-almirante, em março de 2018, passou para a reserva remunerada da Marinha em março de 2020. É mestre e doutor em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval. Tem o MBA em Gestão Internacional pelo Instituto COPEAD, UFRJ. Na carreira naval, foi comandante do navio-tanque Potengi, comandante da fragata Rademacher, adido naval e aeronáutico do Brasil na Espanha, comandante do grupo de navios hidroceanográficos, gerente do empreendimento modular de obtenção da infraestrutura para a construção e manutenção dos submarinos nucleares, de propulsão nuclear, desculpe, comandante da Escola Naval, subchefe de operação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas no Ministério da Defesa, comandante do 4º Distrito Naval, diretor de Gestão do Conhecimento e Pessoas da Amazul de julho de 2020 a junho de 2022, quando então assumiu o diretor-presidente da Amazul. A palavra é tua, Newton. Muito obrigado a todos. É uma satisfação muito grande, né? Agora, como é um palestrante, né? Poder mostrar aqui um pouco da Amazon, né? Como acho que alguns dos senhores já tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da Amazon, eu vou tentar aqui passar um pouco mais do que se conhece da Amazon dentro da Marinha, porque nós conhecemos a parte do qual a Amazon foi criada. Ela foi criada há 13 anos
especificamente para 3 programas: o Programa Nuclear da Marinha, o Programa de Submarino e o Programa Nuclear Brasileiro. Quando criada, ela só trabalhava para o Programa Nuclear da Marinha e para o Programa de Submarinos. E, ao longo do tempo, eu vou tentar mostrar isso, nós ficamos como uma das empresas altamente envolvida no setor nuclear brasileiro, em todos os projetos. E esses projetos, exatamente, acho que é do desconhecimento geral. Por isso é que, às vezes, surpreende um pouco o que a Amazul faz, além daquilo que a gente emprega com a Marinha. A Amazul hoje tem em torno de 1.950 empregados, né? Espalhados pelos diversos projetos. 1.400 deles hoje trabalham para o Programa Nuclear da Marinha e para o Programa de Submarino nas diversas frentes, desde o licenciamento ao projeto até efetivamente nos programas como o LabGen e a própria plataforma nuclear embarcada. Isso é do conhecimento da Marinha. Agora eu vou tentar mostrar também o que não é do conhecimento da grande maioria na Marinha, que é em que a Amazul está trabalhando e se diferenciando no Programa Nuclear Brasileiro e tornando uma instituição com muita importância para alavancar esse setor, que no mundo está aquecido, né? Nós vimos aí o Almirante Bento falando há pouco tempo sobre isso, a energia nuclear no mundo. E aqui no Brasil, como é que nós estamos? Mas não é só a energia, é o uso da área nuclear para todas digamos, as atuações, medicina nuclear, entre outras, aí, e a transição energética. Então, eu vou passar aqui uma apresentação. Essa apresentação, eu vou passar um vídeo institucional de 4 minutos, né, para tentar explicar um pouco melhor algumas coisas, e iniciarei ela agora. Se me derem licença, vou começar aqui a compartilhar, né, a minha apresentação. Não sei se estão vendo. Está perfeito. Dá para ver? Perfeito. Ok. Bom, então, assim, eu vou falar sobre a nossa participação no setor nuclear brasileiro. Iniciarei com um videozinho. Não sei se... A Amazul é uma empresa pública que atua no desenvolvimento de tecnologias para garantir a soberania no mar, melhorar a saúde e a qualidade de vida da população e contribuir com a segurança energética e a redução das emissões de carbono no país. Fomos criados em 2013 para promover, desenvolver e manter as tecnologias dos principais programas estratégicos do Brasil: o Programa Nuclear Brasileiro, PNB, o Programa Nuclear da Marinha, PNM, e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB. Estamos vinculados ao Ministério da Defesa, por meio da Marinha do Brasil. Com excelência técnica, somos reconhecidos como instituição de ciência, tecnologia e inovação. Participamos diretamente da construção do primeiro submarino nuclear convencionalmente armado do país, um projeto que reforça a soberania marítima e contribui para proteger as riquezas da Amazônia Azul, estratégico espaço marítimo brasileiro. Também atuamos em projetos que vão permitir ao Brasil ser autossuficiente na produção de combustível nuclear. Colaboramos com a Eletronuclear na extensão da vida útil da usina de Angra 1 e buscamos parcerias e caminhos para o desenvolvimento de pequenos reatores modulares, ou SMRs, reatores compactos que poderão fornecer energia limpa e segura em regiões remotas. Valorizamos a inovação como motor do progresso. Por isso, integramos iniciativas estratégicas em áreas como medicina nuclear e pesquisa científica. Participamos do projeto do Reator Multipropósito Brasileiro, o RMB, em parceria com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. O RMB permitirá ao Brasil alcançar a autossuficiência na produção de radiofármacos, compostos usados no diagnóstico e tratamento de doenças como câncer, salvando vidas todos os dias. Na Amazul, buscamos soluções inovadoras para desafios nacionais. Acreditamos que a tecnologia de radiação tem potencial para transformar a agricultura e a indústria no país. Ela pode reduzir perdas, eliminar micro-organismos e pragas, prolongar a vida útil dos alimentos e facilitar a exportação com mais qualidade e segurança. Também pode ajudar a combater o desperdício e fortalecer o agronegócio. Trabalhamos para viabilizar o uso seguro dessa tecnologia no Brasil, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
especialmente na promoção da agricultura sustentável. A irradiação também pode ser aplicada na esterilização de medicamentos e insumos hospitalares, bem como na preservação de obras de arte e documentos históricos. Prospectamos a participação no Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental, o Centena, que reunirá atividades de pesquisa, capacitação, desenvolvimento e gestão segura de rejeitos radioativos, com foco em sustentabilidade e avanço tecnológico no setor nuclear. Nossa premiada metodologia de gestão do conhecimento organiza, compartilha e preserva o saber técnico acumulado ao longo de décadas. Com ela, fortalecemos a formação de profissionais, reduzimos riscos operacionais e asseguramos a continuidade de projetos estratégicos. Oferecemos serviços de engenharia, planejamento, licenciamento, estudos de viabilidade, comissionamento, gestão da qualidade e operação de empreendimentos nucleares. Com comprometimento e segurança, investimos em pessoas para o avanço científico e tecnológico do Brasil. Na Amazul, nosso foco é garantir que a tecnologia nacional trabalhe para o bem-estar da sociedade brasileira, com responsabilidade, inovação e compromisso com o futuro do nosso país. Amazul, tecnologia nacional em benefício da sociedade. Amazul. Bom, senhores, esse é o vídeo que eu tinha para passar, institucional, bem curtinho, e eu vou passar bem rapidamente sobre algumas informações sobre a Amazul. Ela tem o objeto social, né, de promover, desenvolver, absorver, transferir e manter, né, tecnologias para os programas estratégicos nucleares, né, capacitação de pessoal, que é o grande foco nosso, é captar e capacitar esse pessoal, além de reter, né, e gerenciamento e cooperação com projetos também da base industrial de defesa. É uma empresa estratégica de defesa, eu acho que isso é importante para nós, a gente conseguiu isso junto ao Ministério da Defesa, e temos 2 produtos estratégicos de defesa, junto com a Marinha, um projeto de concepção de submarino nuclear convencionalmente armado, e a gestão do conhecimento, que é uma metodologia desenvolvida pela Amazul para aplicação na área nuclear e para a área de ciência e tecnologia, que é um produto que nós estamos aplicando e vendendo. Bom, nós temos 2 Amazônias Azul, né? Isso é importante eu caracterizar e vou depois tocar nesse comentário de por que nós caracterizamos a Amazul com 2 frentes. Um é a Amazônia Azul, tecnologia de defesa, conforme ela foi criada. Ela trabalha especificamente com o Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenvolvimento Submarino com Propulsão Nuclear. Tá? E a outra vertente é a Amazônia Azul, Tecnologias Nucleares e Inovação, que trabalha especificamente com o Programa Nuclear Brasileiro e os spin-offs da área nuclear, inclusive advinda da própria Amazônia Azul, Tecnologia de Defesa. E por que isso aqui? Nós temos sofrido um problema muito grande, que quando eu falar das dificuldades do setor nuclear, vai ser muito importante passar aos senhores. Muitas das tentativas de aquisições, tentativas de, digamos, aproximações com empresas e instituições estrangeiras para obter conhecimento, material ou serviço, elas são negadas para nós, principalmente quando se pergunta, né, para que você quer? Isso é para aplicar no submarino com propulsão nuclear? Então, não. Mesmo que seja digamos, um serviço ou um conhecimento que seja para o reator multipropósito brasileiro, que não é de uso pacífico, civil, e não tem nada a ver com o submarino. Então, assim, as dificuldades se agigantaram e nós conseguimos, inclusive, registrar o nome Amazônia Azul, Tecnologias Nucleares e Inovação, para que a gente possa usar nas atividades que nós fazemos do Programa Nuclear Brasileiro. Dentro do Tecnologia de Defesa, a Amazul trabalha no Programa Nuclear da Marinha, no LabGen, né, no Laboratório de Geração Nuclearética, na USEXA, que é uma das etapas importantes do ciclo de combustível, que nós dominamos a tecnologia, mas dentro da corrente que nós temos, né, da amarra, esse elo é fraquíssimo, porque nós, hoje, não produzimos o hexafluoreto de urânio, apesar de termos o conhecimento, e a Marinha, agora, nós conseguimos uma subvenção da FINEP, e estamos trabalhando junto com a EGEPROM na execução da finalização dessa indústria química, para poder
linkar o ciclo do combustível completo dentro lá da própria Marinha no Sina. Aquisições de equipamentos, serviços que nós fazemos para os diversos projetos dentro do Programa Nuclear da Marinha. Também no ProSub, utilizamos a mesma coisa, trabalhamos no Centro de Manutenção, no projeto do Centro de Manutenção Especial, na parte de detalhamento da plataforma do submarino, a PNE, e contratos de equipamentos e serviços diretos, inclusive de mão de obra para atender às demandas dos projetos. No caso da Amazônia Azul, Tecnologias Nucleares e Inovação, a base é o Programa Nuclear Brasileiro. E dentro desse programa nós trabalhamos com a CENEM no reator multipropósito brasileiro. Né? O projeto detalhado foi entregue por nós a partir de um projeto da IVAP, do reator, né? E nós fizemos a entrega e estamos trabalhando efetivamente nas diversas etapas do reator. Na extensão de vida útil de Angra 1, é um dos assuntos que eu depois vou tocar um pouquinho, nós trabalhamos durante 5 anos com muitos engenheiros lá para poder viabilizar a extensão da vida útil de Angra por mais 20 anos. É um projeto que deu muito certo. E agora estamos trabalhando com a eletronuclear para a gestão do envelhecimento de Angra 2 e a possível conclusão de Angra 3. Com relação ao Small Modular Reactors, SMRs, que a gente já tem ouvido falar, eles são o futuro, mas a gente, na realidade, ainda está caminhando. E a Amazul participa de todos os fóruns para utilização ou pesquisa ou criação do SMR brasileiro. Esse é um projeto de longo prazo, mas é um projeto muito importante para o país. O microreator é um projeto que o Almirante Bento também tocou, é um projeto que foi iniciado pela Diamante, tem um recurso da FINEP, e ele, na realidade, é um projeto muito interessante para o país. Ele é um reator menor, mas com características muito interessantes para atender às diversas demandas dos setores com energia, digamos, bem menor do que os SMRs, mas atende a maioria, por exemplo, dos municípios brasileiros ou algumas demandas na área de produção de petróleo, algumas coisas assim. A parte do radiofarmácia do IPEM, nós hoje temos uma massa de empregados trabalhando lá, o que viabiliza a produção dos radiofármacos. Só para se ter noção, o IPEM produz cerca de 80% dos principais radiofármacos que são utilizados em diagnóstico e tratamento de câncer no país. Ou seja, sem essa produção, o país pararia uma grande parte da medicina nuclear e esses tratamentos. E estamos trabalhando com a FUSP, que é da Universidade de Vassouras, no primeiro centro de prototerapia do país. É um equipamento muito caro e que na América Latina tem, acho que pouquíssimos, um está sendo instalado na Argentina e ponto. Assim, é um equipamento para tratamento com uma precisão enorme de alguns tipos de câncer no cérebro ou então em crianças. Estamos também no projeto de Santa Quitéria, que é a mina que vai dar autossuficiência para o país em termos de produção do yellow cake. É uma mina que é de fosfato, no interior lá do Ceará, mas que tem uma quantidade de urânio que hoje, com os valores do urânio, se tornou extremamente interessante e trabalhamos com a INB, né, e estamos tentando fazer isso acontecer. Para se ter noção, nós estamos há mais de 10 anos, né, o país, a INB, para obter a licença para operação disso aqui, da mina. Estamos na utilização da usina comercial de enriquecimento de urânio, né, INB. O que vem a ser isso? Hoje a INB tem 10 cascatas para enriquecimento de urânio, e ela não é suficiente nem para atender a demanda de Angra 1. E com isso nós estamos num projeto básico, acabando no próximo ano, que é para expansão para 36 cascatas de ultracentrífugas para poder ter autonomia ao longo dos anos para atender a necessidade de urânio para o país. A Usicom é uma usina de urânio que é basicamente muito parecida com a Usexa, que nós estamos construindo lá em Aramar, né? E o projeto Centena é um projeto que é mandatório para a licença dos outros projetos. É o lugar onde vai ficar o depósito de rejeitos de baixa e média intensidade, e ele, na realidade, a Amazul participa da preparação do projeto básico.
A parte de gestão de conhecimento, eu vou falar um pouquinho, mas é uma metodologia que nós desenvolvemos, e um spin-off do própria ultracentrífuga é esse dispositivo de assistência ventricular, o DAV, que é uma bombinha que é posta dentro do coração para atender às deficiências cardíacas. Esse DAV, o que nós temos a ver com isso? É que o motor que nós desenvolvemos, alguns protótipos, 5, eles, na realidade, são baseados no motor da ultracentrífuga. Eles não vibram, não aquecem, gastam pouquíssima energia, e isso para ser colocado dentro do coração, para poder atender, suprir uma deficiência, ele é muito importante. Um sistema desse ele existe, um alemão hoje está na casa de R$ 1 milhão para poder implantar, e nós estamos trabalhando aqui com o Instituto Dante Pazinesi, que faz a parte hemodinâmica e a bomba, mas isso daria um dispositivo na casa de 50 a 100 mil reais. Ou seja, uma vantagem muito grande e um benefício para a sociedade. Bom, vou tocar aqui em alguns eixos que nós trabalhamos: geração elétrica e descarbonização, já falei sobre a extensão de vida útil de Angra 1, sobre a gestão do envelhecimento de Angra 2 e uma possível trabalho em Angra 3. Com relação à irradiação de alimentos, esse é um projeto muito grande que nós estamos aí buscando, prospectando no país. Já fizemos alguns modelos de negócio para diversos tipos de alimentos e outros materiais, não é só alimentos, né? Mas só para ter uma noção, tem uma tabelinha aqui do lado, feita pelo IPEM. A irradiação ela pode gerar para os alimentos um aumento de tempo de prateleira de quase 3 vezes. Isso tanto para exportação quanto para o mercado interno é muito interessante. Hoje, por exemplo, a perda que nós temos no CEAGESP, aqui em São Paulo, que é o maior centro dessa parte do agronegócio, ele simplesmente é de 33%. E se a gente aumenta o tempo de prateleira, isso aí, obviamente, pode facilitar ou diminuir o desperdício. Bom, dentro do ciclo do combustível, essa figurinha tem toda digamos, a estrutura do ciclo. A Amazul só não participa da parte de prospecção, ou seja, isso aí nós não estamos envolvidos, mas na mineração a gente tem projetos junto com a indústria nuclear brasileira, tanto em Santa Quitéria quanto em Caetité, que é uma mina que já funciona na Bahia. Temos um projeto da parte da Usexa, né, para conversão, né, do yellow cake no gás, que é necessário para você fazer digamos, a passagem pelo enriquecimento, e estamos com o projeto da USCOM lá junto com a INB. Né? No projeto da enriquecimento, nós estamos apresentando o projeto básico para o aumento de mais 36 cascatas. Na parte de transformação disso no combustível, a gente tem pessoal nosso trabalhando junto com a Marinha em Aramar, e temos algumas expectativas com relação à INB, que domina muito bem essa parte da produção do combustível para as diversas atividades. Na parte do submarino, obviamente, a gente trabalha na plataforma nuclear embarcada, junto, logicamente, apoiando a Marinha, né, no LabGen, e nas usinas nucleares também. E o ponto final desse ciclo é o Centena, que é aquele depósito onde todas essas atividades vão acabar gerando materiais que vão parar nesse centro. Inclusive na parte de radiofarmácia, também todos os resíduos acabam tendo que ter um depósito final, que será o Centena. Na propulsão nuclear, né, nós trabalhamos dentro lá do LabGen, né, temos uma quantidade grande de empregados lá, fazemos a contratação de serviços, de pessoas e de materiais para o LabGen. Isso é uma parte importante que desonera um pouco o peso de algumas atividades para a própria Marinha. Na produção de radiofármacos, eu já falei sobre o IPEM, né, e a produção lá efetivamente sofre, digamos, muito com a falta de pessoas. O IPEM está com uma quantidade de empregados muito degradada, e hoje nós somos uma das bases para poder manter os laboratórios de produção de radiofármacos. Na parte dos SMRs e microreatores, eu também já toquei um pouco. A grande novidade são esses microreatores. Essas duas figuras, a do centro e a do lado direito, é uma concepção artística do que será esse microreator. É quase que uma pilha nuclear. Ou seja, nós estamos hoje desenvolvendo, junto com a Diamante, com algumas entidades, a unidade crítica, está sendo feita no Instituto de Engenharia Nuclear no Rio de Janeiro,
né? Mas tem um caminho grande. Agora, um projeto muito importante para o país e que está num avanço bastante razoável. Na medicina nuclear, nós trabalhamos com a Unicamp, né, no desenvolvimento de laboratórios de pesquisa de novos radiofármacos e também de algumas atividades da própria medicina nuclear, assim como uma parte de prototerapia junto com a FUSV, com a Universidade de Valência. Na transição energética, nós estamos fazendo estudos de viabilidade técnica para poder fazer a transformação, por exemplo, de usinas a carvão para verificar a possibilidade de uso de SMRs, de pequenos reatores, em substituição ao carvão. Isso é uma transição bastante complexa, mas as usinas de carvão, que nós temos várias no país, né, elas estão com os dias contados, elas vão ter que fazer uma migração ou vão ter que fechar. E os SMRs são exatamente uma das soluções possíveis para que a gente possa fazer a transição. Então, a Amazon participa desses eixos aqui que eu estou apresentando, e temos muito mais coisa, obviamente, mas isso aqui são os principais. E o que nós temos aqui na Amazon, né? Deixa eu só assumir aqui com uma barrinha aqui. Bom, participar minoritariamente, a gente não pode ser o principal, de joint venture e SPE com outras empresas, parcerias comerciais, podemos montar escritórios, filiais, dispensa de licitação. Como o setor nuclear, em sua maioria, é monopólio do Estado, então, assim, eu trabalho com empresas estatais, instituições públicas, e elas podem nos contratar com dispensa de licitação, e nós temos usado esse objeto. Na parte de operação, como instituição científica e tecnológica, a Amazon se beneficia extremamente da lei de inovação e de uma série de facilidades. Com isso, a Amazon pode captar recursos que ela é utilizada em capacitação e desenvolvimento de ciência e tecnologia em prol da empresa da área nuclear. Isso nos facilita muito na abertura de novos projetos e novos negócios. Também somos participantes, né, de grupos técnicos e do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, lá do GSI. Articulação com os principais atores do setor, depois vou mostrar com quantos atores nós trabalhamos nas diversas áreas, projetos estratégicos, nós trabalhamos em todos os ligados à área nuclear, e a prospecção de parcerias. Fazemos para os diversos projetos prospecção de parcerias nacionais e internacionais. Isso tem facilitado muito alguns projetos. A Amazon não é autoridade dos projetos, mas ela é, digamos, assessora, projetista, ou então apoia o licenciamento das diversos projetos na área nuclear e ambiental. É uma empresa brasileira especializada em engenharia nuclear e possui uma crescente visibilidade internacional. Estamos sendo, hoje em dia, procurados por empresas estrangeiras que vêm trabalhar no Brasil, mas têm a sua mão de obra muito cara para vir para cá e querem, digamos, uma parceria ou uma contratação para poder trabalhar nesses demais projetos, como é o caso de Angra, nas usinas. Bom, a empresa é a maior contratante de engenheiros nucleares do Brasil, né, e somos empregadores de cerca de 43% de todos os engenheiros nucleares já formados na UFRJ. O UFRJ, porque é a única faculdade atualmente que forma engenheiros nucleares. A USP está se preparando, deve entregar proximamente alguns engenheiros nucleares, teremos somente essas duas opções de formação. Isso parece bom, mas é muito pouco. A realidade é que nós temos muito pouco engenheiros nucleares formados no Brasil. A maior parte são engenheiros de outras áreas que fazem pós-graduação em alguns setores, tanto no Brasil quanto no exterior, para se formarem na área da engenharia nuclear. E um grande problema é a atrição. A gente, na realidade, perde muito engenheiro nuclear, por exemplo, no mercado financeiro, né, que adora os nossos engenheiros para fazer planilhas, gráficos e análise dessas planilhas. Então, isso também é um problema muito sério para que a gente tenha a retenção e a capacitação desse pessoal. Bom, e a nossa gestão do conhecimento é muito importante porque o nosso maior patrimônio são as pessoas e as suas capacidades, né? Então, assim, para nós realizarmos a nossa missão, temos que ter gente capacitada. Então, o nosso almirante Álvaro Alberto já
falava sobre conhecimento relacionado à tecnologia nuclear. Para atingir, a gente tem que formar gente, tem que capacitar, tem que reter, e não é simples. Um engenheiro nuclear que entra por um concurso, e a Amazul contrata por concurso, ele chega, ele só vai jogar efetivamente no nosso time depois de uns 2 ou 3 anos, porque é muito tempo e muita necessidade de capacitação desse pessoal. Bom, com relação à aproximação para a academia, é fundamental para a Amazul, né? A UFRJ, com relação à formação de gente, pós-graduação e outras atividades, né? A Unicamp, a gente tem essa parte da ligação muito grande com a energia, com a medicina nuclear. A USP, nós formamos gente com muita capacidade para fazer análise probabilística de segurança, acidentes severos dos nossos projetos, né? O Mackenzie, INSPER, Unify, PUC, ou seja, nós estamos realmente muito focados e esse é um eixo importante para quem trabalha na área nuclear. Bom, e o que nós pensamos para o futuro? Nós criamos recentemente, tem uns 2 anos, um Comitê Científico Tecnológico de Inovação. Esse comitê tem encarregado de exatamente pensar a Amazul para frente, para o futuro. O que nós queremos? Quais são as tendências? Quais são as necessidades tecnológicas e os projetos em que a gente, digamos, deve entrar ou não? E para isso nós chamamos uma quantidade razoável de pessoas, cientistas e engenheiros com notório saber. Dentre eles, nós vamos começar aqui com o professor Aragão, né, que é hoje um diretor da FINEP, é um dos grandes físicos daqui que nós temos, já foi inclusive empregado da Amazul, né, o professor Dr. Cota, que é um dos engenheiros mecânicos de ciências térmicas, é premiadíssimo, ganhou prêmios e medalhas e reconhecimentos internacionais que ninguém tem na América Latina, é fantástico e um grande motor propulsor para a parte nuclear dentro da Marinha. O doutor Celso Dário, ele também é o professor livre-docente lá da Unicamp, ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. O embaixador Laércio Vinhas é um físico nuclear, representante permanente do Brasil na Agência Internacional, tem uma grande capacidade, conhecimento da, digamos, parte de segurança, licença da área nuclear. A doutora Patrícia Wieland, mestre em física, ela é uma das experts na parte de irradiação de alimentos, né? E o doutor Aldo Malavasi, que também já foi ex-diretor-geral adjunto da Agência Internacional, trabalha conosco nesses projetos. O nosso engenheiro Rafael Rando, que é da própria Amazul, é expert na parte de gestão de rejeitos radioativos, e o professor Leonardo Dalacqua, que é mestre em tecnologia nuclear e é o coordenador técnico da parte nuclear da Amazul. E temos áreas em aberto, né? A inteligência artificial, que vai ser muito importante, já temos grupos formados, mas temos que captar aí uma das grandes cabeças, com notório saber, a internet das coisas, a pilha nuclear, que é um futuro aí que a gente está buscando, e terras raras, que é um assunto que eu acho que vai ser, digamos, muito importante, já está se tornando bastante requisitado aqui no país. Bom, com relação à Amazul, temos aqui uma parte importante, que é o histórico de faturamento, né? Quando eu falei que lá atrás nós começamos com os programas nucleares da Marinha e do Submarino, a gente não fatura para os programas, ou seja, a Marinha não paga uma fatura pela mão de obra que nós trabalhamos. E a partir do instante que nós focamos, né, uma parte da mão de obra para trabalhar com o programa nuclear brasileiro, isso começou a dar, digamos, um faturamento para a empresa. Então, em 2025, ano passado, nós tivemos um faturamento bastante significativo, tivemos uma evolução. Esse ano já temos a previsão com os contratos já existentes, fora as prospecções, já estamos na casa dos 13 milhões. E com isso, nós tivemos, pela primeira vez na história da empresa, em 13 anos, né, um resultado líquido positivo de 7 milhões e 500 mil reais. Então, isso aqui é bastante significante quando a gente entende que a Amazul é uma estatal dependente, com amarras dificílimas,
ou seja, tudo que nós faturamos, esse recurso vai para o Tesouro, é recolhido por GRU, não tem uma conta da empresa, retorna para a empresa dentro de um orçamento que nós começamos a ter, né, que não tínhamos, era dependente da Marinha, e hoje nós temos recurso próprio que vem desses 70% do que é arrecadado em cima do nosso faturamento. Então, com isso, a gente conseguiu suportar o custeio e aumentar o investimento na empresa nas diversas áreas. Então, ao longo dos anos, nós podemos ver que chegamos aqui num total de cerca de quase 14 milhões para poder fazer o custeio e investimento da empresa. Isso é bastante significativo, sempre lembrando que é uma empresa estatal dependente. E fizemos também uma nova metodologia, que é o balanço social. Eu acho que é um ponto em que a gente tem divulgado e algumas instituições têm nos procurado para tentar ver como fazer, né? E o que vem a ser isso, né? Nós pegamos alguns projetos do nosso plano de negócio e quantificamos ele, quanto ele retorna para a sociedade. E a partir de uma metodologia própria, que nós trabalhamos junto com o Inmetro e com o Asmetro, nós chegamos ao delineamento desse valor. Não, com 3 projetos específicos, nós chegamos a 396 milhões, né, de lucro social em 2024. Isso corresponde, na época, a 88,25% da nossa dotação orçamentária. Só para dar um exemplo de um dos projetos, Angra 1. Né? Nós passamos 5 anos com entre 15, 20, 25 empregados, trabalhando no projeto de extensão da vida útil de Angra 1. E hoje, a Angra 1 recebeu uma licença para operar por mais 20 anos. Quanto vale uma usina nuclear entregando energia para a sociedade por 20 anos? Esse é um valor bilionário e nós, na realidade, fizemos parte desse contexto. E isso foi quantificado junto com outros projetos. Agora já estamos trabalhando no balanço de 2025 e a meta é chegar a mais de 95% aí do valor da nossa dotação orçamentária. É uma justificativa para a sociedade do que nós fazemos. Bom, a energia nuclear, né? O que a gente vê? Prós e contras. Então, usando aqui um pouco da inteligência artificial, nós chegamos aqui. Até a inteligência artificial também erra. Botou aqui o prós com tio, né? Mas, de um lado, a balança, ela na realidade não é equilibrada desse jeito que está aí, né? Uma parte é baixa emissão de carbono, né? Um suporte à transição energética, alta densidade de energia e uma série de outras, digamos, informações importantes que se torna a energia nuclear fundamental para diversas atividades. Hoje é quase que mandatório em algumas matrizes energéticas, em algumas áreas, ter a parte da energia nuclear. Mas, por outro lado, nós temos os contras, né? Que muitos vão com as informações e o desconhecimento, né? Riscos de acidente, sempre vai se lembrar de Fukushima, né? E de outros acidentes que nós tivemos. Agora está em foco o evento do Césio, né? Que são eventos pontuais de momentos em que nós tivemos alguns problemas, mas a gestão de resíduos, por exemplo, todos os resíduos da área nuclear, eles são completamente identificados, aonde eles foram gerados, qual o tempo que ele tem, como ele foi armazenado e aonde ele está e qual a situação dele. Então, assim, é uma das poucas energias, um dos poucos materiais que a gente tem um controle de tudo na área do nuclear. Então, são preocupações importantes e preocupações com a segurança. Quando a gente encara vídeos ou filmes que falam do problema nuclear, fica na cabeça, logicamente, da sociedade que a energia nuclear ou o uso da área nuclear é um grande problema. As pessoas não entendem que é o seguinte: quem não tem na família alguém que teve que fazer o diagnóstico ou o tratamento de um câncer, isso é feito com o uso da energia nuclear. São os radioisótopos que são gerados a partir de reatores e que vão formar radiofármacos, que vão poder fazer diagnóstico e tratamento. Então, é muito importante a gente desmistificar isso para a sociedade. Isso traz para a gente algumas, digamos, informações, dificuldades com relação à comunicação. Nós temos as narrativas positivas, obviamente. Está parado aqui. Que na comunicação é uma energia limpa, passou a ser
aceita na Organização Mundial de Saúde, a Agência Internacional de Energia Atômica tem grandes divulgações e temos grandes resultados, ou seja, os data centers precisam da energia nuclear, sem eles não vão adiante, e não vão mesmo, porque são capacidades com, digamos, uma qualidade de energia muito importante para que a gente possa ir adiante. E temos a narrativa negativa, que os senhores devem ouvir aí no dia a dia, né? Que são muitas notícias, né? Desinformações, ou seja, contaminações, possibilidade de digamos, acidente. Isso vai ter. E nós temos que, digamos, trabalhar muito. Estamos num GT, junto com o GSI, tentando formular uma política de comunicação social para o setor nuclear. E nós estamos trabalhando bastante lá em algumas informações para essa política. Bom, e quais são as principais dificuldades? Também a inteligência artificial me ajudou um pouquinho aqui para montar esse quadro, né? Que é a governança do próprio setor. Ela é, na minha opinião, quase caótica, porque cada, digamos, eixo, cada setor, cada projeto trabalha de uma forma muito não sincronizada. E isso traz muitos problemas, porque nós precisamos de todos trabalhando juntos. Quem é o dono do programa nuclear brasileiro? Essas são dificuldades que nós temos de fazer essa coordenação. O monopólio do Estado para o setor, que também ele dificulta, né, a competitividade, é uma coisa que traz a dependência do Estado para o investimento, que o Estado não tem como investir. Um exemplo muito importante são os projetos do ciclo combustível das indústrias nucleares brasileiras. Ou seja, precisa de recursos para fazer a extração do yellow cake, precisa de recursos para fazer a conversão no hexafluoreto, precisa de recursos para fazer a ampliação do enriquecimento e vai por aí. E não tem. O Estado não tem esse recurso para poder bancar. E as indústrias, as empresas privadas e uma série de entidades podem participar disso hoje com, logicamente, um controle efetivo do próprio Estado, né? Criamos aí a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que é um ponto importante para que a gente faça o regramento, as normas e a fiscalização do setor. Restrições geopolíticas. Eu já citei as grandes dificuldades que nós temos com diversos países e diversas empresas. Não foram poucas as vezes que nos foi negado fazer um memorando de entendimentos ou alguma participação com empresas estrangeiras em alguns materiais. Tivemos aí vários problemas com equipamentos que, nos Estados Unidos, para nós, quase sempre é negado, né? A gente, apesar de ter um acordo de cooperação técnica com a França, as empresas francesas já perguntam: vocês têm algum tipo de negócio com algum país tal e tal? Se tem, a gente não pode ir adiante. Então, assim, é muito importante que a gente entenda essas dificuldades, né? A obtenção do desenvolvimento de tecnologia. A área nuclear está sempre na fronteira do conhecimento. Então, se nós não temos engenheiros, não temos físicos, não temos químicos, né, isso é muito difícil inovar. Se também nós não temos a liberação da tecnologia de ponta por quem domina, aí fica muito complicado para o nosso setor, né? A capacitação, né, e captação de mão de obra, retenção, eu já falei, é muito difícil, nós formamos muito pouca gente, não temos universidades capazes de formar a quantidade de gente necessária. Imagina quando entrar em operação, né, o reator multipropósito brasileiro, né, a parte da USEXA e a parte, por exemplo, da enriquecimento de urânio com as cascatas. Nós vamos precisar de muita gente qualificada na área nuclear, né? A baixa percepção da sociedade, né, que temos dificuldades aí que são criadas quando se vai para uma audiência pública para licenciamento. Isso muitas das vezes aparecem uma série de minorias ou pessoas, ONGs, que se colocam contra, né, com, digamos, argumentações às vezes caóticas, né? E a parte de licenças ambientais, restrições de novos sítios. Se hoje nós formos colocar, vou colocar uma usina nuclear no município tal, isso vai ter uma restrição grande. Então, a decisão pelo local onde nós vamos instalar não somente uma usina, mas a própria centro de radiação
que é uma radiação totalmente controlada, não tem uma fonte de radiação de cobalto ou nada disso, sempre vai ter, digamos, algum problema de negação. Bom, com isso, chego aqui ao final, mostrando esse quadro aqui, que é para se ter uma noção do seguinte: para a gente chegar aonde a gente quer, né, e seja na área acadêmica, seja na área de empresas que produzem materiais ou que desenvolvem pesquisas ou alguma outra coisa, a Amazul precisa ter, né, e participar de uma quantidade enorme de fóruns, né, e fazer essa interconectividade. Um exemplo dessas interconectividade é no próprio microreator que nós estamos desenvolvendo, uma unidade crítica no IEM, mas precisam de tubos especiais chamados heat pipe, com características de materiais específicos. Então, nós conseguimos que o SEMPEM, que é onde tem lá o nosso acelerador, lá em Campinas, eles têm laboratórios fantásticos e que ninguém conhecia. E nós colocamos em contato para que a gente faça o desenvolvimento desse tipo de material. É só um exemplo daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a Amazul faz, em termos de conectividade com as diversas atividades. E aqui eu queria, já de antemão, não estou conseguindo passar, agradecer aqui essa oportunidade na Personalidades em Foco, que está aqui no centro desse grupo, porque a gente entende que quem está aqui nessa audiência tem muito para falar sobre a Amazul e talvez ajudar a própria Amazul e o setor nuclear brasileiro na desmistificação daquilo que nós podemos e estamos nos capacitando para fazer. Isso acaba aqui minha apresentação. Muitíssimo obrigado. Ok, Newton, nós é que temos que agradecer. Foi extremamente interessante a sua apresentação. Você sabe que eu tenho uma ligação pessoal com a Amazul, porque eu fui o seu primeiro presidente do conselho de administração da empresa, que dei posse ao Zanelinha, né, nosso brilhante almirante Zanella. Eu gostaria se você pudesse colocar mais um pouco em números como a empresa chegou hoje a esse nível financeiro, em que é uma das poucas empresas públicas no Brasil superavitária. Será que você consegue expandir um pouco mais esses números para nós? Consigo. Nós estruturamos uma parte de negócios, ou seja, fizemos uma coordenadoria geral de negócios e ampliamos ela com inteligência comercial e com uma série de outras atividades de prospecção dentro do setor nuclear brasileiro. Ou seja, quem precisa do quê e o que a gente pode fazer, ou fazer parcerias com quem. Então, assim, muito do que nós fazíamos com, digamos, acordos de cooperação ou não fazíamos, somente assessorávamos. E nós passamos, por exemplo, no caso do IPEM, nós tínhamos lá cerca de quase 15 empregados dentro do IPEM, sem, na realidade, ter, digamos, um documento que respaldasse isso. Era um acordo e tinha um termo de execução descentralizada, na qual não entra faturamento, entra orçamento. E nós passamos anos sem conseguir executar esse orçamento por conta simplesmente de que o carimbo desse orçamento não conseguia trazer para o custeio da Amazul. Então, isso aí para nós foi, digamos, um trabalho de estudar como é que nós poderíamos transformar isso em faturamento. Então, nós hoje faturamos para o IPEM, e hoje o IPEM fatura para os outros, ou seja, o IPEM vende radiofármaco para o país, e nós hoje habilitamos o IPEM a poder produzir. Esse é um dos exemplos. Então, estamos fazendo os projetos, estudo de viabilidade técnica para transição energética. Isso tudo nós faturamos, isso inclusive é para uma empresa privada. Então, nós temos hoje uma quantidade de negócios grande. Então, a protonterapia, que a FUSV está querendo implantar, ela conseguiu comprar um irradiador de próton, que é caríssimo e é uma produção belga. Mas ela tem que fazer um projeto, tem que fazer a licença disso. E não tem essas empresas. Ou seja, ou tem a empresa estrangeira ou temos nós.
Então, nós fazemos uma parceria, ou fazemos parceria com empresa estrangeira, e nós somos contratados, ou subcontratamos, ou fazemos um acordo, e trabalhamos nos projetos. E assessoramos, por exemplo, licenciamentos da área nuclear. O projeto do RMB, do reator multipropósito, é um projeto bilionário e que nós fizemos parte do projeto básico e detalhado do reator. E hoje nós trabalhamos contratados pela CENEM via Fundação Pátria. Ou seja, esse é um dos projetos muito importantes para o país. E diferente dos projetos da Marinha, o projeto do RMB não depende de orçamento. Por quê? Ele é todo financiado por recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. E esse fundo é bilionário. Ele, na realidade, aporta recursos para a FINEP aporta o recurso para uma fundação de apoio, que, nesse caso, nós indicamos a Fundação Pátria, que ela trabalha com a Marinha. Hoje, a Fundação Pátria está uma fundação milionária. Ela tem um recurso grande que vem desse recurso do RMB. E ela nos contrata para fazer fiscalização, para fazer acompanhamento das obras. Fizemos os termos de referência para diversas contratações do RMB. Então, com isso, a gente está gerando uma quantidade de negócio, ou seja, dentro hoje do nosso plano de negócio, a Amazul, nós temos cerca de 21, 22 projetos, fora as prospecções. Todos esses projetos têm ou expectativa ou eles já captam recurso por fatura. E isso é importante para nós. Além de captar recurso por fatura para ir para orçamento, a gente também capta recurso via ICT, Fundação na parte de ciência, tecnologia e inovação, a gente recebe recurso, coloca na fundação de apoio, não orçamentado, e pode pagar toda a qualificação e capacitação do nosso pessoal. Então, esse é o arcabouço aqui que nós temos. Não sei se respondi. Não, perfeito. Obrigado. Já deu uma visão boa para nós, né, do funcionamento da empresa. Eu passo a palavra, então, para o Jaime. Também tem uma pergunta para fazer. Palavra sua, Jaime. Boa noite a todos. Boa noite, Newton. Parabéns Boa aí pela noite. apresentação. Isso só vem a confirmar que a turma de 7.8 foi muito bem formada pela turma de 7.6, certo? Teve bons veteranos, né? Mas, Newton, minha pergunta também vai nesse caminho, né, financeiro, orçamentário. Não me lembro, né, quando não havia Amazul, né, que programa nuclear passou muitos anos pela tal da vida vegetativa, né, quando a Enegeprom ainda que puxava a questão da mão de obra, e justamente até para tentar melhorar salários, reter pessoal e tudo mais, a Marinha teve a brilhante ideia de conduzir criar a Amazul. Só que, nas suas palavras, você comentou a questão das amarras por ser dependente, né? Mas, por outro lado, a sua grande despesa é a folha, né? É isso aí. Não é? Então, primeira questão é isso. Até que ponto você conseguiria ser independente hoje, ou não dependente, né? Porque os números da sua folha realmente são expressivos, né? Então, E uma outra questão, o que que nós temos, né? O Brasil vive essa polarização, mas querendo ou não, neste momento, né, a FINEP ela tem garantido a ciência e tecnologia da Marinha e de vários setores. Isso é fato, né? E nós já começamos a ouvir, né, alguns candidatos, né, com uma visão extremamente liberal, né, e de privatização, né? Então, você vislumbraria, tá, para um futuro quais tipos de ameaça que podem vir a afetar esse desenvolvimento que a empresa vem tendo, esse caminho exitoso, né, essa gestão exitosa? Qual seria uma preocupação, né, além desses outros aspectos que você abordou, mas aí numa visão, o que que pode acontecer no país que poderia afetar o crescimento da empresa? com relação a ser dependente ou não dependente, isso é uma mudança bastante significativa. Nós tivemos agora, recentemente, a transformação da INB de empresa dependente para não dependente. Só que tem algumas irrealidades nisso, porque, vê bem, ela só tem um cliente.
que é a eletronuclear. Se a eletronuclear não paga, ela não consegue pagar o seu custo para poder produzir o combustível, né? Então, assim, é muito difícil para uma empresa que depende de outras estatais e de monopólio de outros setores, ela, na realidade, se sustentar faturando. Por exemplo, a Amazon, se faturasse para a Marinha com o BDI, que era a situação da Ingeprom, a Amazon era autossuficiente. Ela, na realidade, seria superavitária, incluindo folha de pagamento, né? Hoje, por exemplo, eu faço isso nos contratos, ou seja, eu cobro a minha folha de pagamento nos diversos contratos, porque a nossa mão de obra é o que eu tenho de capacidade para faturar, ou seja, nossos projetos dependem disso. Então, assim, eu acho que é muito importante, eu já ouvi diversas vezes, vamos privatizar a Amazon. Imagina o seguinte, como é que a Amazon, digamos, sobreviveria se fosse privatizada? Uma empresa privada, ela vai olhar todos esses projetos estratégicos como negócio, isso é claro. Mas um negócio que, qual o benefício para a sociedade? Terá, mas será do mesmo jeito que uma empresa estatal que foi criada para poder produzir isso faz? Ou seja, tem muitas coisas que nós fazemos que é muito difícil de você, de uma certa forma, fazer com uma empresa privada. Eu vejo isso nas, digamos, contratações que diversos setores fazem da empresa privada para fazer um projeto. Agora mesmo no RMB teve a contratação de uma empresa belga, se eu não me engano, que fez o que a gente já tinha feito junto com a FGV, que era a modelagem do negócio, e cobrou alguns milhões, né? E eu vou dizer para vocês que o resultado não é exatamente o resultado esperado. Então, assim, se houver um comprometimento, eu acho que o ter uma estatal do setor nuclear que garanta os projetos do setor nuclear com qualidade, que é uma das outras coisas importantes, empresas estrangeiras não conhecem bem o sistema de licenciamento nuclear nosso, que tem características bastante importantes. Tem um setor de dentro da Amazon, uma área grande, que é exatamente para a parte de assessoramento e de produção dos materiais, dos documentos para o licenciamento nuclear. A gente lá em Aramar sofreu muito com muitas empresas que, na hora de entregar os logbook ou o material para poder licenciar, não era aceito pela CENEM ou pelo órgão licenciador. Então, assim, é muito importante que a gente entenda, digamos, esse entrosamento desses papéis para a gente dizer o seguinte: vale ou não vale a pena ter uma estatal que produza isso? E o balanço social que eu acabei de mostrar é uma das formas de chegar ao seguinte: quanto vale uma empresa dessa para a sociedade? O Embrapa, a Embrapa tem um balanço social. A Embrapa vale bilhões para a sociedade, no cálculo parecido com o nosso. Então, assim, e se pensa em privatizar. Então, imagina como é que essa coisa funciona, eu vejo dessa forma. Com relação à FINEP, a gente tem algumas dificuldades com a FINEP. Tá? Nós temos subvenção, só que por ser uma estatal dependente, eu não posso entrar com uma subvenção na FINEP sozinho. Exemplo agora da Usexa, nós tivemos que buscar a Ingeprom, que é uma estatal não dependente, para nós fazermos uma apresentação de um projeto junto com a Ingeprom e com a própria Marinha, para poder obter o financiamento, não, recursos, a subvenção, para poder finalizar os Hexa. Então, assim, algumas amarras nós temos, a gente já criticou isso na FINEP. Então, a gente está, por exemplo, num projeto para fazer um irradiador piloto dentro do IPEM, e nem nós, nem o IPEM, podemos receber a subvenção direta. Tem que entrar uma outra empresa não dependente ou uma empresa privada, que tenha que ser, digamos, o maior capital. Então, assim, a gente tem amarras, sim. Se não tivesse algumas das amarras, eu diria o seguinte: nós poderíamos bombar muito mais, né? Se crescer muito mais nisso que a gente está vendo. Não sei se te respondi. Respondeu assim, obrigado. E agradeço também que eu vi na lista de parceiros a FEMAR. Agradeço pela FEMAR ali também. Ó, então, vamos lá. Vou dizer aqui para todos conhecerem o seguinte: nós fizemos uma aposta, né? Que quando nós fomos fazer o planejamento estratégico da Amazon, né, a parte dos cenários estratégicos, né, foram feitas pela EGN.
como uma ICT atualmente. Foi o primeiro projeto da EGN como ICT. E nós usamos quem para poder fazer isso? A FEMAR, que também foi a primeira vez que nós conseguimos usar, digamos, esse instrumento e que deu certo. Hoje nós temos um planejamento estratégico e estamos fazendo propaganda aí da FEMAR e da EGN, porque eu acho que foi extremamente importante fazer esse mapeamento dos cenários. Obrigado, Nilton. Continuado sucesso aí. Um abraço. Ok, eu volto a lembrar a nossa assistência. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão aí na tela, que a gente passa. Por isso, eu vou passar agora para o Alípio. O Alípio levantou a mão. Vamos lá, Alípio. Sua pergunta, por favor. Obrigado, Almirante Guerra. Boa noite, Newton. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer pela bela apresentação, né, a satisfação estar ouvindo sobre a Amazul e vendo, né, o fortalecimento da Amazul, né. Muito obrigado. E, Newton, eu tive a impressão no passado de que a Agência Internacional de Energia Atômica, ela cada vez mais estava vendo a Marinha, né, a Marinha do Brasil, como uma parceira também para o uso pacífico da energia nuclear, para incentivar, talvez até fomentar o uso pacífico no Brasil, né? Como tem sido, né, o relacionamento da agência com a Amazon? Obrigado. Obrigado, Alipe. Olha só, boa pergunta, porque é excelente esse relacionamento. A gente tem hoje uma série de empregados que trabalham em grupos de trabalho da agência internacional para diversos setores, como irradiação de alimentos, né, a parte do microreator, a parte dos SMRs. Nós temos gente trabalhando com grupos lá. Por exemplo, hoje, o próprio Leonan, que é um dos nossos assessores, que está aí no Constec, ele é membro de vários grupos dentro da agência internacional e participa de debates importantes aí para o país. Tá? Então a gente extrapola isso, porque o fato é que eles nos veem bem quando a gente trabalha principalmente no programa nuclear brasileiro, ou seja, quando a gente fala de radiofármaco, de radioisótopo, né, a parte de medicina nuclear, né, irradiação, ou o reator multipropósito brasileiro, que é um reator de pesquisa que, teoricamente, vai, digamos, deixar a América Latina autossuficiente na produção de radiofármaco, isso é extremamente positivo. E a Marinha, logicamente, a gente trabalha junto com a Marinha porque eles sabem que uma base do programa nuclear brasileiro ela é uma utilização dual da energia nuclear que teve origem na Marinha. Ou seja, muito do que a gente está vendo, o próprio reator multipropósito, se for buscar lá atrás, né, a origem daquela ideia do reator de pesquisa, de produção de alguns materiais radiados, ela era da Marinha. E teve, digamos, paradas com relação à falta de recursos e uma série de outros problemas, até políticos. Mas, assim, a agência nos vê muito bem, né? Ela tem, logicamente, os problemas que você viveu lá, em termos das salvaguardas, que todo mundo está muito preocupado com a salvaguarda. Entendeu? Então, assim, as desconfianças elas giram em torno de todo mundo. Mas no momento que você fala de, digamos, o uso da energia em benefício da sociedade, isso é muito bem visto pela agência. Todos os anos nós vamos lá, temos várias reuniões, não só com a agência, mas é um ambiente em que a gente tem reunião com diversas entidades do mundo. Lá, as melhores reuniões que nós temos aí, em termos de negociações internacionais, têm sido feitas lá em Viena, né, na Conferência Geral. E a agência nos apoia muito nisso. Muito Perfeito. obrigado, Newton. Sucesso. Valeu, obrigado. Liseu, você é o próximo. Com a palavra, Liseu. Nilton, boa noite. Boa noite. Primeiro, queria te cumprimentar aí pela apresentação. Eu vi a Amazon nascer em São Paulo, quando eu comandava o distrito. Tá? Hospedei a Amazon na 9 de julho, numa primeira instalação, depois acompanhei a mudança para a nova sede. Eu fiquei impressionado com a abertura de leque que a Amazon está hoje, depois de
13 12 anos. anos, 12 anos, 13 anos, impressionante, tá? Mas eu queria te perguntar o seguinte, reator multipropósito brasileiro, tá? Como está o reator multipropósito brasileiro? A gente sempre teve uma briga muito grande, tentando motivar os atores que poderiam participar do reator multipropósito brasileiro, em termos de utilizadores dos produtos de lá, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, que tem recursos, né, e que poderiam fomentar o desenvolvimento mais rápido do reator. Em que estágio ele está hoje? E, pelo que eu entendi, quem está bancando é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tá? Todo o recurso para desenvolver o reator, o RMB, hoje vem do fundo só ou tem alguma participação desses outros ministérios? Bom, essa pergunta é interessante, né? O reator multipropósito é um projeto estratégico muito importante para o país, muito. Ele não é só para produzir radiofármaco. Radiofármaco é a grande produção dele em termos de benefício para a sociedade. Mas ele pode produzir o silício, né, dopagem de silício, e outros materiais que são necessários para você produzir outras coisas. E o próprio teste de todos os combustíveis nucleares. Hoje nós somos obrigados a mandar material para fora para testar o combustível, tanto o combustível que você está projetando, quanto o combustível irradiado, para saber se ele, por um acaso, está queimando corretamente ou se ele teve a atuação correta. E nós não temos como fazer isso se não tiver um reator de pesquisa como esse. Tá? É um projeto grande, bilionário, né? Hoje está na faixa aí dos 5 bilhões, né? E ele vem todo o recurso, está vindo do fundo. Né? Então, assim, isso partiu digamos, de algumas iniciativas. Né? Esse projeto é da Senem, tem um grupo na Senem que realmente levou adiante o projeto, foi contratada a Invap, Argentina, para fazer o projeto do reator, porque ela já faz alguns reatores, o da Holanda, o da Austrália e o próprio dela, né, que está também numa fase parecida com o nosso, um pouco mais avançada, e a partir daí a Amazon entrou, porque a Invap entregou um projeto para Senem que não tinha a finalização da parte do projeto detalhado. E a Amazon acabou e entregou esse projeto. Então, nós temos um total conhecimento do projeto. E nós, por termos, dentro do Conselho de Administração da Amazon, normalmente era o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação que fazia parte do conselho. Né? E assim foi quando entrou o ministro Paulo Alvim, que substituiu o nosso astronauta. O tempo que ele passou lá, ele se dedicou muito ao RMB. E ele, por ser ministro, ele também é o presidente do Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e também presidente do conselho da FINEP. Ele simplesmente pediu para nós uma estruturação de como seria, digamos, a EAP, ou seja, os gastos que teriam que ser desembolsados e o tempo que precisaria. E nós fizemos isso para ele, ele orçamentou isso, vamos lá, não é o orçamento da União, é o recurso do fundo, ele colocou um desembolso ano a ano desde 2022 para cá. Né? E isso está disponível. O recurso sai do fundo, vai para a FINEP passa para a Fundação Pátria e a Senem apresenta um plano de trabalho e usa. Qual o grande problema hoje? É que o grupo que está dentro da Senem não tem uma estrutura para, digamos, trabalhar um projeto bilionário com um escopo desse. Imagina o seguinte, isso teria que ter, mais ou menos, o que a Marinha fez com o projeto submarino. Ou seja, se você não tiver uma COGESN ou uma estrutura semelhante, com uma governança, fiscalização e, digamos, acompanhamento dos diversos itens da obra, você não tem como fazer. Esse projeto tem 3 grandes áreas: a área nuclear, a área não nuclear e a área civil. Elas todas têm que ter, digamos, empresas ou instituições altamente capacitadas e integradas para isso acontecer. E desde 2022 está sendo desembolsado recurso e até hoje a obra que se diz que está sendo feita é uma parte de terraplanagem que mal atende à área onde vai ser feito o reator, é só de acesso. Então, a gente tem uma dificuldade, minha opinião, de governança disso, porque o recurso não pode se dizer que não tem.
diferente do projeto do submarino, do programa nuclear da Marinha, que a gente é dependente do orçamento, quanto vai ser de orçamento, quanto vai ter de desembolso financeiro. O programa do reator multipropósito não tem esse problema. Ele, desde o começo, teve financiamento. Agora, o único, hoje, fonte é o fundo. Tá? O início do projeto, quando foi feita a primeira parte do projeto do reator, que foi pago a FINEP, a Envap, o Ministério da Saúde colocou algum recurso. Aí, quando nós fomos procurar o Ministério da Saúde, junto com o ministro Paulo Alvim, o Ministério da Saúde falou o seguinte: olha, me interessa muito, quando ficar pronto, eu compro todo o radiofármaco que for produzido. E como é que você vai fazer o reator? Então, eu digo o seguinte: eu temo muito pelo acompanhamento disso, porque, como a gente vê no nosso projeto submarino do programa nuclear, tempo é dinheiro. Cada ano de atraso representa muitos milhões que você está gastando desse recurso que foi disponibilizado e muito mais anos de execução. Então, assim, hoje, eu diria que a gente está pronto para ajudar, estamos trabalhando junto com a FGV numa modelagem com zero custo para o projeto, mas é muito difícil porque existem, digamos, donos do projeto. E esses donos não, digamos, aceitam, às vezes, um aconselhamento, um assessoramento no sentido, digamos, mais profissional para que a gente possa tocar isso adiante. Não sei se eu consegui, porque é um assunto, um tema sensível, né? Porque tem pessoas que ficam, digamos, magoadas de ouvir falar sobre um projeto, e o projeto é meu, né? O projeto é do Brasil, o projeto é um projeto muito importante para o país. Perfeitamente entendido. Tá. Bom, Desculpa eu muito não obrigado. poder falar algumas coisas, porque às vezes é muito complicado, né? Ah, tá bom. Muito obrigado, Nilton. Ok, nós já estamos avançando na hora, nós vamos, como último debatedor, passar a palavra para o Leonardo Matos. Por favor, Leonardo. Boa noite, Almirante. Boa noite a todos. Almirante Newton, uma satisfação sempre muito grande revê-lo. Muito obrigado por sua apresentação. Eu não poderia deixar de fugir da minha área, que é de geopolítica, Almirante. Dentro dos relacionamentos internacionais que a Amazul tem tido, o senhor poderia nominar os principais países com quem a empresa tem tido bom relacionamento? O senhor falou rapidamente da Argentina, mas fico com curiosidade, outros países, por exemplo, muito se fala da possibilidade de nós estreitarmos laços com a Índia, em alguma parceria futura, para nós avançarmos no programa como um todo. O que o senhor pode nos trazer aí desses anos do senhor à frente da empresa em termos de parcerias com outros países? Qual é a visão do senhor? Obrigado. Bom, Leonardo, obrigado. Esse é um assunto também espinhoso em algumas das situações, porque a gente, digamos, escuta em algumas das nossas conversas, né, muito claramente o seguinte: vem cá, você tem algum tipo de negócio, algum tipo de parceria com tal país? Se tem, nós não vamos adiante. Tá? Então, assim, existe um avanço no Brasil de muitos países que têm tecnologia, né, e que a gente, na realidade, às vezes fica até seduzido por recebê-los, mas é muito complicado. Então, por exemplo, quando nós falamos das tecnologias na parte de geração elétrica, né, do nuclear, por exemplo, a China tem um grande desenvolvimento, mas a tecnologia chinesa, nós não temos aqui um conhecimento para licenciamento, não é nem para o uso, na realidade. Então, se você trouxer, digamos, aquele, digamos, projeto chinês de uma forma direta, você vai levar anos para uma autoridade nacional de segurança nuclear ou para uma secretaria naval de segurança para se capacitar para poder licenciar um projeto desses. Isso também é um ponto importante, né? Não é só, digamos, o relacionamento. Na parte da geopolítica, eu posso dizer o seguinte: é claro, nenhuma empresa, por exemplo, americana está autorizada a fazer negócios com a gente, ou seja, parcerias para o desenvolvimento de microreator. Ele não é para uso militar, mas eles não estão autorizados, né? Isso é claro, entendeu? Então, assim, e eles têm influência em vários lugares. Então, nós temos, por exemplo, a aquisição de material
em um outro país. Aí, de repente, a empresa com que a gente está comprando é comprada por uma empresa americana. E aí começa o seguinte: e aí? O material vai ser entregue? Ou seja, a gente precisa ter um cuidado imenso quando nós falamos efetivamente dessa parte da geopolítica. Então, assim, a Rússia tem muita coisa. A INB compra urânio da Rússia, né? Enriquecido, ou seja, e somos dependentes. O radiofármaco hoje é produzido, em sua maioria, né, o molibdênio, vem da Rússia, no meio da guerra. Então, assim, tem coisas que a gente, digamos, tem dificuldade. O IPEM tem um reator de pesquisa, que agora até o painel pegou fogo, ele tem um painel na caixa que foi comprado da Ucrânia. Mas a Ucrânia diz o seguinte: olha, eu não vou instalar. Aí arranjamos uma empresa para buscar o conhecimento para a instalação. Ela falou: também não passo. Então, assim, as dificuldades na área nuclear, você tem poucos atores com capacidade, mas você, de uma certa forma, você tem dificuldade. Então, nós fomos procurados aí diversas vezes, pelo exemplo, pelo Cazaquistão. E o Cazaquistão tem muito interesse, ele está modificando, inclusive, a Constituição para poder construir 3 usinas nucleares, que eles não podiam, né? E uma de cada país, uma da Rússia, uma da China e acho que outra talvez seja da Coreia do Sul. São 3 tecnologias diferentes. Eles são o maior exportador de urânio do mundo, mas eles são totalmente dependentes da Rússia. Mas eles procuram a nós porque eles não gostam exatamente dessa dependência da Rússia, né? Só eles olharem o seguinte: meu vizinho aqui, a Ucrânia, tem muitos problemas com a Rússia. Você deve saber de muitos deles. Então, assim, isso é uma coisa interessante, mas isso tem uma influência no setor que a gente precisa do conhecimento, precisa de equipamentos, precisa de uma série de insumos que vem de fora. E o jogo não é um jogo trivial, você sabe. E cada, digamos, passagem, né, cada nova guerra, cada nova parceria gera um novo problema, né? Cada pronunciamento que a gente às vezes escuta geram outros problemas que a gente fecham muitas portas, né? E a gente fica brigando para poder abrir. Temos algumas portas aí, temos a Bélgica, a gente tem um bom relacionamento, Canadá, excelente relacionamento, mas eles têm relacionamento com outros países e que dizem o seguinte: ó, isso não. Então, assim, a gente tem esses problemas. Então, eu te agradeço muito aí. Eu acho que dá para evoluir. Qualquer dia a gente conversa sobre esse problema geopolítico com a área nuclear para você ter uma munição melhor para algumas coisas. Obrigado, Almirante. Excelente. Não, o senhor já tocou em Você muitos pontos pensar, importantes. Leonardo, você pensar o seguinte: eu falei isso outro dia lá na Fiesp, né? Eles perguntaram sobre o submarino de propulsão nuclear, né? Por que que eu... Aí eu falei: poxa, vem cá, os senhores entendem para quem interessa o Brasil ter um submarino com propulsão nuclear? Nossos vizinhos? Acho que não. E que potência mundial interessa que a gente tenha essa capacidade de um submarino com propulsão nuclear? E outro dia, né, acho que até você já falou isso. Você imagina se a Venezuela tivesse um submarino com propulsão nuclear, né, operando, né? Você acha que o nosso americano botaria um porta-aviões onde colocou para fazer uma ação na Venezuela? Bom, fica aí esse pensamento para a gente. Obrigado, Almirante. Muito obrigado. Perfeito, Newton. Muito obrigado aí. Agradeço pessoalmente a você o tempo dedicado. Vou passar a palavra para os outros. A gente está caminhando para o final da nossa apresentação. Obrigado a você, Newton. Muito obrigado, chefe. Os outros, está contigo. Tudo bem, tá, foi muito bom, Newton. Algumas perguntinhas rápidas aqui. A primeira pergunta é assim, ó, rapidamente, qual é o seu time de futebol? Pô, o melhor, né? Pô, Flamengo. Pô, O um bom Ibsen, final de semana agora, né? o Ibsen já tinha cantado a bola aqui. Não, Ah, ele você não é uma pessoa certa, que ele sabe que o time dele está mal, né? O Vascaíno pô, não está muito bem. tá, outra pergunta, qual é realmente
Como é que você acha realmente as condições que o Brasil tem de desenvolver o próprio SMR? Tem mais de 50 empresas tentando fazer isso no mundo, e só tem dois no mundo, China e Rússia. E o Brasil, de repente, entra nessa corrida. Quais são as chances do Brasil nisso? Olha só, as outras. Para competir, para vender, eu acho que a chance não é das maiores. Mas eu acho que quando a gente pensa em país, autonomia, ou seja, a gente ter, digamos, essa tecnologia e o conhecimento, eu acho que é muito importante a gente desenvolver. Tá? Por quê? Tem cerca de 85 por aí projetos pelo mundo de SMR. Na agência internacional, que é quem orienta, né, e que dá, digamos, as salvaguardas ou que dá direções para licenciar esses reatores, eles acreditam que somente uns 5 desses 85 serão comerciáveis, ou seja, serão negociados. Ou seja, Quem são são? tecnologias. Quem seriam? Não, eu não, eles não dizem quem são, mas a gente pode supor que pelo menos um ou dois americanos, né? O russo já é uma realidade, o chinês também. A gente não sabe o quanto é realidade aquilo que a gente tem do conceito do SMR. Tá? Porque, por exemplo, nós, se formos fazer algumas ilações, a grosso modo, o nosso LabGen é um SMR, Uhum. com baixa potência, mas ele é um SMR. Agora, logicamente, a gente teria que, digamos, fazer modificações para que ele fosse mais autônomo. Opa, sumiu aqui. Não sumiu, não. Você dividiu a tela aí. Não, mas eu não mexi em nada aqui, não, cara. Bom, eu não sei. Eu não toquei em nada aqui, não. Alguém está mexendo aí. Bom, então, assim, o importante é que a gente tem a capacidade, nós temos tudo para desenvolver o nosso projeto. Eu acho que a gente tem uma base. A nossa base seria a tecnologia do nosso LabGen, que aqui no Brasil seria, digamos, muito mais fácil da gente obter o licenciamento para a operação dele. Tá? Isso a Marinha tem essa ciência, tem essa, digamos, percepção, e a área científica que trabalha com, digamos, a parte do programa nuclear entende isso, que o caminho para um SMR brasileiro passa pela tecnologia que é desenvolvida pela Marinha para o LabGen. Tá? Se quiserem fazer alguma outra coisa, eu diria o seguinte: não aconselharia. Entendeu? Agora, vê bem, pode ser que, assim como nós temos as usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3, são tecnologias que nós compramos para poder instalar, isso encurta o caminho para você ter, digamos, essa possibilidade. Agora, a gente precisa encurtar esse caminho, aí, né, quando nós olhamos o estudo que nós fizemos de viabilidade técnica para a transformação da usina nuclear, da usina a carvão de Jorge Lacerda, em Santa Catarina, eles têm o objetivo de botar um SMR lá. Quando? Quando tiver disponível. O nosso ainda tem um caminho muito grande pela frente. Quem é que está capitaneando o projeto real de um SMR no Brasil? Eu não conheço exatamente. Tem um monte de fóruns, tem um monte de estudos, mas eu não tenho um projeto, digamos, como tem o caso, por exemplo, do microreator. O microreator tem um projeto, ele está em fase de desenvolvimento das etapas desse projeto. Então, assim, eu entendo que o microreator brasileiro é um caminho, digamos, bem factível para que a gente, digamos, desenvolva essa tecnologia. Mas o Grupo Diamante colocou como objetivo estratégico dele o desenvolvimento próprio de um SMR, né? Mas cadê o recurso para isso? E Bom, quem é eles que têm vai dinheiro. exatamente fazer um projeto? Porque, olha só, uma das coisas que a gente tem, eu falei sobre deficiência, né, de pessoal capacitado. Para se fazer um projeto da neutrônica de um reator, não é uma coisa trivial. Não é assim, a Amazon não faz o projeto da neutrônica de um reator. Ou seja, isso foi feito para o LabGen, isso foi feito junto com a Envap para o caso do reator multipropósito, mas para um reator, digamos, um SMR, você precisa de muito mais. E essas capacidades, que trabalharam inclusive com o projeto do LabGen,
elas hoje estão espalhadas, elas não existem mais. Muita gente se foi, muita gente deixou o setor. Então, assim, hoje, esse núcleo duro para fazer um projeto de um SMR, colocando aqui o pé no chão, falando claramente, eu não conheço que existe. Tem muita gente que conhece o que é, sabe o que quer, mas não tem, digamos, conhecimento tecnológico para desenvolver um reator desse porte. Agora, o microreator, nós estamos buscando, e eu acho que é bem factível que a gente chegue num microreator bastante, digamos, viável. Como é que você vê a entrada do grupo JB no setor nuclear? Olha só, eu vejo com bons olhos, porque, vê bem, primeiro, é um grupo privado, né, que tem objetivos, ele está investindo em algo que ele, logicamente, vai querer um retorno, e ele vai cobrar isso. Então, assim, eu acho que é importante, muitos desses projetos que eles estão entrando, eles advêm de posições, de estudos que estão sendo feitos pelo BNDES, que é digamos, o BNDES é uma instituição que está muito mergulhada em projetos do ciclo do combustível e, inclusive, da parte do enriquecimento de urânio. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, porque o país não tem recurso para investir nesse nível para botar a área nuclear em cima. Não tem esse recurso. Então, assim, todas as áreas estão precisando, e os recursos são todos na casa de bilhões. Então, qualquer uma dessas etapas do ciclo do combustível, eletronuclear para ir adiante com a Angra 3, é muito complexo. Se você pensar o seguinte, a Angra 3, ela tem, digamos, ela é uma das bases de muitas coisas no setor nuclear brasileiro. Muitas empresas, muitas instituições dependem da prontificação de Angra 3. E isso a gente está, digamos, se não sair, vai perder muito para todo o setor, porque a indústria nuclear brasileira vai fazer o quê? Não sei. Tá bom. Newton, Bom, obrigado. Foi muito bom. Foi bastante esclarecedor. Vou passar a palavra para o Almirante Léo Ferreira. Léo, por favor. Como obrigado aos outros. eu, realmente é uma noite extremamente interessante. Você, além dos fatos que você apresentou, né, para nós novidades que você apresentou, bem completas, você também tem uma forma de apresentar extremamente agradável, que nos faz prestar atenção. O que eu vou lhe pedir depois também na despedida, tem a doutora Ilaia, levantou a mão, mas não teve tempo para ela fazer pergunta. Eu peço que ela E encaminhe, Nayá, manda o seu e-mail para ela mandar a pergunta e você responder diretamente, por favor, porque ela ficou algum tempo. Então, isso eu peço que não houve tempo para ela, na ordem das perguntas, não chegou a ela. Tá bom? Eu tá peço, bom. manda o seu e-mail aí, coloca e para que ela possa fazer a pergunta. No mais, felicidades, sucesso, é um belo desafio. Nas discussões entre empresas estatais e privatização, eu vejo muita discussão quando é sociedade anônima, coisas desse tipo assim. Não é o caso eu não consigo imaginar uma Amazon privatizada, porque o valor estratégico é muito grande, o valor, a capacidade de dar lucro não é, mas o valor estratégico nesse caso, com certcerteza, ultrapassa a qualquer necessidade de lucro, né? Então, eu acho que você realmente, e todos vocês na Amazon, têm um enorme desafio pela frente, mas é um desafio ligado à construção de um país, não necessariamente a render dividendos para os acionistas. Eu acho, então, na minha visão, ó, complementando o que o Jaime falou, eu vejo que vocês têm um enorme papel, importante papel, e não é necessariamente dar lucro. Isso é muito bom que dê alguma coisa, mas o mais importante é o trabalho que vocês estão fazendo no dia a dia e essa visão extremamente ampla e clara da situação da energia nuclear no Brasil que você mostrou hoje. Muitas felicidades, mais uma vez, muito obrigado, sucesso e espero que você volte aqui no futuro com mais novidades ainda. Tudo de bom. Obrigado, Almirante Léo Ferreira. Assim, eu agradeço muito essa oportunidade, porque assim, não é fácil a gente ter um fórum
desse nível para a gente, digamos, esclarecer e colocar pontos, que alguns pontos muito sensíveis, né? Até espero que alguns desses pontos não saiam muito desse fórum, né? Porque são, digamos, percepções que a gente tem de setores, é um setor complexo, com muitas, digamos, dificuldades, conhecimentos extremos e vaidade muito grande de quem é quem dentro disso, mas que a gente não pode, digamos, ser seduzido por isso. A gente, na realidade, tem que focar. E é isso que a gente na Amazon está tentando fazer, é focar e buscar realmente soluções para os diversos problemas da área nuclear, não só os da Marinha, mas do Programa Nuclear Brasileiro. Mas muito obrigado mais uma vez. Ok, uma salva de palmas